Meu nome é Marco, eu sou um homem cis, branco, na casa dos 55, tenho cabelo branco, com corte curto, uso uma camisa polo marinho, de malha, e atrás de mim tem um painel com a logomarca do curso no degradê azul claro para o verde claro. E aí, como já da outra vez eu destaquei, dessa vez eu vou destacar novamente, no centro da tela está o símbolo de acessibilidade, não é de inclusão, é acessibilidade. E a ONU lançou esse símbolo, e agora, por projeto-lei do deputado Romário, senador Romário, desculpa, esse símbolo vai estar sendo adotado no Brasil também, porque ele tira de cena aquele símbolo do cadeirante, e muito utilizado, aquele símbolo de acessibilidade que era o cadeirante, que vem, historicamente, desde quando a Microsoft adota isso, lá no final da década de 80, que era utilizado, muito utilizado como símbolo de acessibilidade. Mas agora a ONU adotando, já no início do nosso século atual, e agora um projeto-lei, nós, no cenário brasileiro, também vamos adotar esse símbolo, que representa uma figura de um ser humano que tem dimensões equidistantes, iguais, tá? Em outras relações, mas só destacando que quando a gente falar de acessibilidade, esse é o símbolo adotado atualmente. Nós somos do programa de pós-graduação em Ciências Naturais, que tem 4 linhas de pesquisa: bioorgânica e inorgânica, ciências ambientais, ciências e tecnologia de materiais e ensino de ciências. A maioria aqui do grupo é do ensino de ciências. O programa é interdisciplinar, atua nas áreas de química, física, biologia, educação, agronomia e matemática. Atualmente, o professor Sérgio está deixando a coordenação do programa e está entrando o professor André. Esse encontro é uma aula aberta desse projeto de extensão do programa por alunos doutorando do programa de pós-graduação, mas também tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão, que atua dentro do cenário para levar à comunidade os conhecimentos científicos e trazer a comunidade para dentro da universidade. Também com o Núcleo de Acessibilidade Pedagógica, que trabalha com os grupos de acessibilidade dos laboratórios internos e também com a sociedade, então levando todo o conhecimento relativo à tecnologia pedagógica de acessibilidade. Nós somos do Centro de Ciência e Tecnologia, e nosso grupo de pesquisa de tecnologia na educação desse projeto está disponível por e-mail, tedic.enf@gmail, também pelo Instagram, @tedic.enf, e no canal do YouTube. Também temos um grupo de WhatsApp, que a gente sempre divulga quando manda o e-mail para o pessoal. Tá? Informo que, ao final da apresentação, a gente vai colocar aqui no chat a lista de presença. Tá? Então, quando eu terminar de apresentar a plataforma do Book Creator, antes de começar a atividade, vai ser colocada a lista de presença. E, mais uma vez, eu vou pedir, preencha uma lista de presença. Quem não quiser o certificado, não tem problema, precisa preencher, mas se tiver dúvida, preencha. E preste bastante atenção no e-mail. Normalmente, a gente tem colocado, antes de terminar o encontro, e fica aqui para poder, se surgir alguma dúvida, a gente responder, para evitar de depois estar tendo que pedindo autorização para poder emitir novos certificados. Tá? O certificado, a gente só consegue emitir para quem preenche a lista de presença. Não tem outra forma. Tá? Mas eu participei do encontro, eu conversei no chat. Eu não sei se a pessoa tem interesse, e às vezes o nome que está no chat nem é o da pessoa, é de um outro login. Então, para que o certificado seja emitido, preencham. E o certificado só chega se vocês conferirem o e-mail, se o e-mail estiver certo.
Ah, o meu nome estava errado. A gente consegue resolver, vai levar um tempinho, mas a gente consegue resolver. Mas com o e-mail errado, o certificado não chega. E eu normalmente emito logo depois aqui, eu termino aqui o encontro, eu emito esse certificado, é mal automático, eu não confiro os e-mails, tá bom? Então, por favor, preencham a lista de presença que vai ser colocada. E se tiverem print de tela, se fizerem marcação no Instagram, por favor, marque a gente, @tedic.info, que a gente vai repostar, com o maior carinho. Hoje quem vai falar com vocês novamente sou eu. Para quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, eu não vi se tem, mas eu sou bacharel em informática, tecnólogo em sistemas de telecomunicações, analista de sistemas e MBA de análise de sistemas de telecomunicações, especialista em docência do século XXI, mestre e doutor em ciências naturais, com pesquisa sobre tecnologia na formação docente. E hoje, eu não costumo trazer certificação. Eu acho que isso é muito pessoal, e eu não gosto das certificações, porque geralmente as certificações, ela te cobram um valor para você fazer aquela certificação. Então, às vezes eu me interesso por algumas, mas hoje especificamente eu trouxe a do Book Creator, que eu fiz ano passado. Eu validei ano passado, porque eu já tenho bastante tempo, e validei ano passado. Esse ano eu não tive tempo para validar a minha certificação do Book Creator. E por que eu estou dizendo que eu sou certificado? Porque é tão simples você fazer a certificação, que qualquer um pode ter essa certificação. A plataforma te dá isso de graça, não cobra nada. Ela só tem uma questão, você tem que responder as perguntas, e as perguntas são em inglês. Então, mas dá para traduzir, usar o Google para traduzir? Não. Então, às vezes, algumas perguntas você vai ter que copiar e colar no tradutor para trazer, para saber a resposta exata, que às vezes a gente fica meio confuso. Eu, por exemplo, não domino o inglês tanto, mas eu tenho a certificação, e eu acho que é uma das certificações que eu gosto de publicar, só porque ela é de graça, tá? E ela me habilita ali, às vezes, até algumas dúvidas, é muito interessante. Dúvidas interessantes. Ela me habilita a tirar dúvidas que eu acho bastante interessantes. Tá? Hoje, a gente vai falar sobre história em quadrinho dentro da plataforma do Book Creator. Como que a gente consegue criar. E por que a gente está falando de falar de Book Creator, de história em quadrinho? Por que você não mostrou como criar uma história de ciências que você gosta tanto de usar? Então, por que eu vou trabalhar com história em quadrinho? Primeiro que história em quadrinho é uma coisa que está desde a LDB. Tá? Era muito comum a gente utilizar a ideia de história em quadrinhos para a linguagem, para a área de linguagem. Mas hoje em dia existem livros específicos de história em quadrinhos para a área de ciências e para a área de outras, como de geografia, de outras áreas de história. Né? Eu vi uma que eu achei até muito interessante, que estava contando sobre o descobrimento do Brasil, era uma história em quadrinho, eu achei muito legal como eles foram usar a sátira, a forma de utilizar aquilo ali. Então, a HQ está há muito tempo dentro desse processo. E como a gente sempre acaba utilizando duas informações, né, a história em quadrinho é um desses processos da literatura para a gente construir, e a gente traz uma ferramenta, como que a gente utiliza essa ferramenta. Então, a ideia aqui hoje é como que a gente utilizaria para criar histórias com Book Creator. E a história é para me criar uma história inteira? Não, eu vou fazer uma tirinha, que é um exemplo rápido e prático. Tá? A ideia é que isso se torne um recurso educativo que pode ser utilizado, reutilizado, até referenciado dentro do processo de ensino-aprendizagem. Como os vídeos ou infográficos, assim são os e-books. Ou seja, a gente está falando que o e-book é um objeto de aprendizagem. E, como eu defendi lá no mestrado, é um objeto digital de aprendizagem. Eu prefiro dizer que o objeto é digital e não a aprendizagem. Tá? Muita gente entende assim, objeto de aprendizagem e bota o digital no final. Mas aí o que me aparece? Na nossa língua, o objeto, eu estou qualificando a aprendizagem para digital. Então, eu preferi dizer que o objeto é digital para a aprendizagem. Tá? Então, quando vocês observarem eu falar em ODA, em algum momento,
objeto digital de aprendizagem, porque o que a gente tem é o livro, é o e-book que é digital, e não a aprendizagem. E dentro desse processo de usar o e-book, só para esclarecer, a tela está parada, tá? Estou explicando aqui, não estou evoluindo. Daqui a pouco eu vou continuar, só estou dando explicação do que a gente está entrando aqui. Quando a gente utiliza e-book, que a gente até aqui vem falando de vídeos, quando a gente utiliza e-books, a gente está dentro de metodologia ativa, dentro de um processo de criação, onde o aluno pode construir o seu próprio conhecimento de forma participativa e colaborativa. Então, a ideia de trazer o Book Create foi isso, foi trazer esse processo de aprendizagem participativa com o aluno, e eu vou abrir esse processo aqui. Como que a gente faz esse processo de colaboração? Se alguém tiver com uma tela de computador, vai conseguir acessar. Tá? Ah, Marta, eu estou com o celular. Então, a gente tenta depois. E aí a gente está dentro de uma ideia de que eu costumo chamar de aprendizagem ativa. Eu sei que vocês vão me falar assim, mas o Moran, ele chama de metodologia ativa, e você segue o Moran. Sim, mas eu prefiro dizer que a aprendizagem é ativa, e não que o meu método é ativo. O meu método é um processo que vai, dentro dessas ideias, construindo. Né? Então, eu costumo chamar de aprendizagem ativa, porque eu acho que é o meu aluno que promove, é ele que faz. Eu crio um processo, eu crio um método, ele pode ser ativo, pode ser passivo, e ele pode nem dar certo. Então, eu prefiro chamar de metodologia, aprendizagem ativa, onde esse processo que o aluno ele passa a ser o centro da aprendizagem. É onde a gente traz muita questão também da aprendizagem significativa do Ausubel, né? Então, trazendo um conceito de interação, como o Zygmunt Bauman fala, em uma modernidade líquida. E aí, por que as tirinhas, elas, durante muitos anos, elas foram marginalizadas? Então, quem não sabe, as tirinhas, a historinha em quadrinho pequenininha, durante muitos anos, ela foi marginalizada. Ela surgiu em 1895, lá no Canadá, com esse personagem de Yellow Kid, essa criança vestida de amarelo, que era uma criança que bebia e fazia sátira. Então, a historinha, essa história em quadrinhos, ela surge dentro de um processo de satirização meio marginalizado, meio de uma criança que bebe. Né? Então, ela, durante muito tempo, ela não foi muito bem aceita pela sociedade. Pois, com o tempo, ela vai ganhando outros formatos, outros rumos. E aí, no Brasil, ela chega em 1923 com a Turma da Mônica. Esse aí é um dos primeiros que eu consegui no Museu da Turma da Mônica. Tá? E aí está em vermelho e verde, aí, por conta da roupa da Mônica e do Cebolinha. Hoje em dia é vermelho e verde. Né? E aí eu botei assim, a Turma da Mônica, que são os personagens principais. E eles, lá desde no Brasil, no cenário brasileiro, desde 1963, que começou a surgir esse processo de tirinhas e criação dessas ideias de usar HQ. Tá? Então, não é uma coisa nova, é uma coisa bem antiga, e na LDB ela vem sendo bem identificada para a área de linguagem. Hoje em dia, ela está em todas as áreas. E aí, como que a gente precisa construir o HQ? Eu costumo dizer, não tem como a gente construir uma coisa se eu não sei o que é aquela coisa, se eu não sei como fazer aquela coisa. Não, a gente pode fazer de orelha, né? A gente chama de orelha, sem conhecimento, sem aquele processo. Eu acho que a gente tem que fazer isso dentro de um conceito, dentro de uma ideia. E existem os conceitos do que quais são os elementos da HQ, a gente vai passear por eles, e depois a gente vai falar sobre o Book Create dentro dessa ideia. Tá? E aí, dentro dos elementos da HQ, uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar é, na minha história, quantos elementos ela vai ter, quantas partes ela vai ter. Eu estou construindo realmente uma história de um livro. Então, eu preciso de 4, 10 páginas, tranquilo.
Eu estou construindo uma historinha, uma tirinha de 4 elementos, de 4 conversas. Então, eu preciso pensar como que isso vai estar. Essa área onde vai estar construindo essa história, ela se chama, dentro da área de diagramação, ela se chama quadro ou vinheta, que é onde vai acontecer a historinha. Tá? E ela pode ter vários formatos. Uma das questões é o que é certo e o que é errado. Vamos considerar o seguinte: no nosso cenário brasileiro, como norte-americano, dessa parte do Ocidente, a nossa leitura acontece de cima para baixo, de baixo, de cima, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Né? E a gente sempre vai ler nesse processo, como está aqui, essa figurinha aqui. Né? E aí, como que essa figura acontece aqui? As duas, será que estariam certas? Aqui em cima elas estão iguais, mas aqui embaixo elas estão diferentes. Será que uma dessas duas estaria errada? Vamos pensar, como que eu vou ler ela? O que acontece? Seguindo esse fluxo, as figurinhas A, eu estou lendo o primeiro quadrado, vou para o segundo, isso para o terceiro, venho aqui para o quarto, vou seguindo e consigo chegar até a última. Passo todos os elementos da historinha. Né? Mas, e no B? Eu não vou conseguir passar por todos os elementos. Essa diagramação aqui vai me dar dor de cabeça, porque eu vou seguir da esquerda para a direita, de cima para baixo, vou vir nesse quadrinho aqui, e agora eu desço, ou eu vou pelo certo, eu vou para a direita, e eu vou chegar nesse aqui. Só que esse aqui foi até o final. Eu tenho que subir e descer. Esse quadrinho aqui, ele perdeu, ele ficou sem, ele não foi lido. Então, às vezes, o pessoal usa esse recurso até para poder colocar uma informação, tipo, esse quadrinho foi feito, mas não é o correto. Tá? O correto é você ter uma diagramação que você permita passar por todas as vinhetas, todos os quadrinhos. E dentro desses quadrinhos acontecem as conversas, os diálogos. Normalmente, os diálogos são representados por balões. E os balões, eles passam a ser praticamente um dos elementos importantes da HQ, onde você tem elementos de diálogos que, já pelo próprio formato, ele vai dizer o que está acontecendo. Quando é de fala, geralmente ele é sólido, ele é fechado, e tem esse tracinho puxando para quem está falando. Uma pessoa, ou às vezes 3 pessoas falando junto, aqui tem 3 pontos saindo. O de pensamento, que ele é uma nuvenzinha, e um balão que não é muito comum, e ele, às vezes ele é de extrema importância, se chama balão de narrador, que é onde entra aquela pessoa falando, aconteceu tal coisa assim. Normalmente ele está no rodapé da imagem ou lá no topo. Tá? Não, o balão de narrador ele não fica no meio da conversa, no meio da historinha. Ele fica no topo do quadrinho ou no rodapé do quadrinho. Assim como existe também elementos de sussurro, que é aquele cochicho, que é esse pontilhadozinho, o de grito, a partir de balões de ter ideias, onde você pode ter um balãozinho de pensamento com uma lâmpada ou só a lâmpada. Só aquela lâmpada já representa ideias. Balões de sentimento. Marta, isso não é comum. Não, mas você entende que isso daqui está representando um sentimento. Né? Então, ele pode ser utilizado, pode ser empregado. E, dentre outros processos, às vezes é muito mais importante você trazer uma onomatopeia, e é até um fundo, a gente chama de background, é um fundo. Esse processo, quando você traz uma onomatopeia, ele vai conferir um processo de movimento, de ideia do que está acontecendo dentro daquele ambiente. E aí eu trouxe um avatar meu, um avatar antigo, tá? Eu não reconstruí, deveria ter reconstruído, mas não deu tempo. Onde tem alguém chamando a atenção, um mais novo, um outro chamando grupo e outro rindo. Tá? Como eu já falei algumas vezes anteriores aqui, eu usava cabelo comprido, e esse avatar é de 2 anos atrás, quando eu usava cabelo comprido. E dentro das onomatopeias, existe também só o texto.
né? Como o crash, crack, quebrou, é o vroom, que é esse daqui, que é um barulho de movimento, que parece que você bota atrás de um carro, de uma imagem de um carro, vroom, você vai perceber que o carro tá andando, né? Smack, que é o de beijo, aí tem aqueles coraçõezinhos, splash, de água, o boom, que é de bomba, e aqui nesse aqui, ele aí ele tá completinho, ele está trazendo a onomatopeia, a figura e o background bem chamativo, onde você tem a ideia que está expandindo aquela informação. Tá? Existem algumas expressões que você não traz nada, como, por exemplo, frio. Brrr. Aí você traz também o quê? Uma coloração. A palavra não saiu. Vamos seguir. Como exemplo de raiva, que ele está aqui mais avermelhado, de frio está mais azulado. Então, a cor também vai interferir nesse processo, assim como os símbolos de onomatopeia. Esse daqui foi um que eu construí para a gente entender um pouco essa ideia. É uma historinha famosa da vida do professor, né? Onde o aluno sentadinho lá pergunta, professor, ele responde, oi, o senhor vai brigar por algo que eu não fiz? O professor diz, não. E aí você percebe que está aqui os dois, não tem espaço nenhum, foi totalmente desenhado. E eu trago aqui também a questão dos balãozinhos intercalados, que isso é possível utilizar, e aqui tem ele lê, ele responde, o outro fala, e eu utilizei de coloração para poder identificar também. Aí o aluno já responde, e aí já mudei o background, ufa, que eu não fiz a lição de casa. E ele traz uma onomatopeia, ou seja, aqui nesse quadrinho aqui, ele trouxe só aquela sátirazinha, eu não fiz a lição de casa, que o professor não respondeu nada por conta da resposta que deu antes. Tá? Isso aqui eu sei que isso aqui é uma realidade do nosso dia a dia, mas eu aproveitei, vou brincar com isso daqui, vou fazer isso daqui, essa brincadeirinha aqui comum aqui do nosso dia a dia. E eu vi que em algum momento eu consegui ver que alguém perguntou, tem aplicativo para fazer HQ? Eu não sei se eu perdi mais alguma pergunta. E aí, gente, quando for assim, pode perguntar mesmo. Eu vi, em algum momento eu passei os olhos, enquanto eu estava em uma tela, olhei para outra e vi que passou a pergunta. E aí eu vou responder isso daqui a pouco ali, e aí eu já mato isso daqui. Existe, gente. Olha, esse daqui, o Comic, eu tenho no meu celular, eu brinco muito com esse. Eu estou hoje aqui fazendo uma apresentação no Canva, tá? Essa apresentação está no Canva, não está no PowerPoint. E no Canva tem ambiente de HQ, tá? Você basta, eu não sei se eu mencionei do outro encontro, você pode procurar por tirinhas, HQ, história de quadrinhos, comic, tá? E é muito tranquilo você utilizar. Até uns anos atrás, eu gostava muito de usar o Pixton. E por que eu parei de usar o Pixton? Ele é muito legal. Eu montava até foto da turma com o Pixton, porque cada um que tinha que entrar tinha que montar um avatar. O problema é que o Pixton ele começou a cobrar por tudo. E aí ele te libera só um avatar, só uma historinha. E aí isso ficava muito complicado. E aí eu tinha que estar ensinando como dar print para copiar a história que você fez, porque ele não permitia mais baixar. Mas eu gosto do padrão do Pixton. Ele é um padrão muito interessante. Se alguém for trabalhar com diagramação, de história em quadrinho, dentro do laboratório, é uma plataforma que eu super indico. Mas hoje em dia, ela está muito, a maior parte dela são recursos pagos. Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de usar esses recursos que são pagos. A gente tem condições de criar turmas. Então, por exemplo, se eu preciso realmente trabalhar criando turmas para fazer história em quadrinhos, isso é legal. Eu consigo trabalhar com várias turmas, criar vários ambientes de aula, vários cenários e passar várias atividades e eles construírem história em quadrinhos dentro desse processo. O Book Create, que é o que a gente vai usar hoje, tá? Mas a gente não podia fazer no Canva? Podia, mas a gente já trabalhou o Canva, então a gente precisa aprender mais coisas. Então hoje a gente vai trabalhar o Book Create. Ele não é específico para fazer história em quadrinho, o Canva teria mais recursos, mas eu achei que a gente consegue se adaptar bem.
Existem alguns sites online, como Storyboard, Retard. Você consegue criar historinhas, você consegue criar cenário. E esse aqui que eu gosto mais, que é o Make Believe Comics, que ele é mais interessante. Eu acho que ele é mais fácil, na minha opinião, tá? Mas cada um vai se adaptar. Esses daqui são os que eu trago, assim, são todos esses aqui são gratuitos, exceto o Pixton, ele tem uma parte gratuita e uma parte paga. Então, é legal, eu recomendo ele para quem vai trabalhar, ele tem um padrão profissional muito bom, até na época da pandemia, até depois da pandemia um pouco, ele estava muito bem, estava gratuito, tá? Mas hoje em dia ele não está mais. Ele tem uma parte gratuita, o resto você teria que... Existem alguns meios de você driblar, mas tipo, copiando historinhas de outro, mas ele assim, eu acho que ele ainda é muito válido. E só recomendando o Cômica, eu não sei, mas até a última vez que eu vi, ele não tinha para iPhone, tá? Não tinha para o sistema iOS, iPad, ele tinha para Android. Não sei se ele já tem para iPhone. E aí a gente vai falar um pouco do Book Creator. Eu vou passar aqui com algumas informações rápidas e a gente vai para a página do Book Creator mesmo. Quando você entra, normalmente eu faço pela conta do Google. Tá? Eu não faço pela conta pessoal, eu crio conta, eu vou pela conta do Google. Tá? E aí, quando ele entra, ele pergunta, você quer entrar como estudante ou como professor? Tá? Se você ver aqui embaixo, ó, trocar para professor. É isso que eu destaquei aqui. Tá? Normalmente, ele vem aqui se conectar como professor, e aí você vem aqui embaixo, que é switch to the teacher, é trocar para professor. Tá? Eu consigo traduzir, mas minha pronúncia é péssima, tá, gente? Não acredite no que eu estou falando. A tradução eu consigo, mas a minha pronúncia em inglês é péssima. E aí troca para professor e segue normal no padrão de... Eu uso o Google para poder fazer esse processo. Uma vez, quando você entra pela primeira vez, ele vai te perguntar quais são os seus interesses, o que você quer, e depois que ele pergunta quais são os seus interesses, quais são as séries que você trabalha. Só que observe o seguinte, as séries que ele trabalha aqui é do 1º ao 12º, porque é um padrão norte-americano. Marco, e por que isso está em inglês? Realmente, é tudo ele em inglês. Mas não é difícil trabalhar. Ah, mas o Google traduz partes. Algumas partes você não vai conseguir traduzir no Book Creator, mas uma parte de inteligência ali, da parte de inclusão, ele tem a parte em português, tá? A linguagem em português. Mas o resto ali, o título, essas informações iniciais, elas vão ficar em inglês. Tá? E aí, depois que você preencheu tudo, ele vai pedir para criar uma biblioteca. Aqui na etapa final, que é criar a biblioteca, que é o nome que você vai dar para a sua biblioteca. Ele só vai te permitir, na versão gratuita, uma biblioteca. Mas essa biblioteca ela pode ter 40 livros. Marco, eu tenho 10 turmas, ano que vem eu tenho 20, daqui a pouco. Se a gente quer, ou a gente vai criar mais uma conta, ou a gente vai ter que apagando livros e criando novos livros. Hoje mesmo, acho que eu apaguei os 10. Mas é assim que ele está funcionando. Eu tenho umas 3, 4 contas, e vou usando as 3, 4 contas, e vou usando, mas eu uso ele a versão gratuita até hoje, sem problema nenhum. Tá? E aí, quando você entra, você tem aqui, ele vai te jogar na biblioteca que você criou, tá? E dentro da biblioteca você pode criar, e eu não vou ficar explicando muito isso daqui, só para a gente dar uma passeada inicial, para poder ficar isso daqui, e depois eu vou mostrar isso mesmo lá na plataforma. Mas o primeiro processo é esse aqui, criar. E quando você pede para criar o seu novo livro, ele vai te oferecer ou o padrão em branco, onde você pode criar livros, histórias em branco, ou o padrão já com história em quadrinho. Tá? Normalmente eu entro no em branco e consigo transformar ele para história em quadrinho. Ele também vai te dar templates. Você pode criar jornais, revistas, livros, vários outros processos que ele vai te dar modelos. Já preenchidinho, mas eu consigo editar esses modelos. Ah, eu quero um modelo em neon, que eu gostei aqui. Ele consegue te dar esse modelo em neon e você consegue editar. Tá?
E aí, fechando aqui, lembrando aí, se alguém publicar a gente, alguma coisa da gente, faço questão de republicar, então marca a gente lá, tedic.enf, e daqui a pouco mais, não é agora, assim que eu acabar de apresentar a plataforma, a gente vai ver a listagem de presença. Na hora de colocar a listagem de presença, não se esqueçam de conferir o e-mail, por favor. Tá? E eu vou ficar aqui conversando ainda. Eu vou entrar aqui, direto aqui, porque eu compartilhei essa com áudio. Eu espero que vocês consigam ouvir o áudio. Na hora que tiver áudio, eu vou falar. Tá? E eu vou procurar pelo Book Creator. Quando eu faço a pesquisa por Book Creator, ele já vem direto aqui, a primeira que está vindo, tá vendo? É o Book Creator. Vocês estão vendo que eu já acessei ele por busca, tá? Para poder testar isso. Eu me desloguei intencionalmente para poder a gente chegar nessa plataforma. É aqui que vocês vão estar. E aí o meu Google já está traduzindo, tá? Mas isso aqui não é traduzido. Isso aqui está aí quando vocês entram. O próprio Google está traduzindo. Aí tem o Book Creator. Ele vai explicar para estudantes como fazer livro, para professores, para escolas. Então, existem contas gratuitas para professores, e o professor pode colocar o estudante. Ele vai jogando aqui algumas características, alguns recursos, e tem os planos dele aqui. Não estou fazendo propaganda, eu acho só para mostrar para vocês que existe aqui um plano que é gratuito, tá? Que é o plano iniciante, é o gratuito. E é esse que eu estou hoje. Então, ele só permite 40 livros, mas eu não tenho limite de alunos. Eu posso ter 500 alunos. Então, eu abro um livro e compartilho com a turma inteira. A minha turma tem 100 alunos, a nossa turma hoje na plataforma tem 500 alunos. Eu vou compartilhar com 500 alunos. Não tenho problema nenhum quanto a isso. Ele não me traz essa restrição. Aí eu abri o segundo livro e vou colocar para outra turma inteira que eu tenho em outro curso com 100 alunos. Ele vai permitir. Ele não tem limite de aluno. Ele tem alguns recursos que são permitidos ou não. Então, por exemplo, quando a gente começa a pagar, você tem bibliotecas ilimitadas, né? Então, eu posso criar mais de uma biblioteca. Aqui eu só tenho uma biblioteca. E cada biblioteca ilimitada, talvez eu tenha 500 bibliotecas, eu vou ter 1.000 livros, tá? O preço dele é em dólar, tá aqui $13 por mês. E aí tem modelos com mais de 800 páginas e por aí vai, tá? Como eu não estou aqui fazendo propaganda, estou mostrando para vocês que o recurso que a gente vai utilizar é esse aqui. Uma biblioteca com até 40 livros. Mas lá no WordWall, quando a gente apaga, isso não é permitido você criar novos. Sim, lá no WordWall não tem como, você só pode editando. Aqui não, aqui até hoje eu não tive problemas. E, por exemplo, eu precisei criar um livro de 50 páginas. Você sabe se pode? Eu acho que não vi. Aqui tem 800 modelos de páginas. Não sei, nunca vi limite, não vi ninguém comentar que existe limite de páginas. Fui criando até onde eu precisei e nunca deu dor de cabeça, tá? Então, a conta gratuita é desse jeito. Vou entrar na minha conta, tá? Espero que logou na minha conta, tá vendo? E aí, eu vou entrar aqui. O que acontece? Eu tenho essa minha biblioteca que eu criei, que é ePUC, TEDIC-UENF, tá? E aí, quando eu criei ela pela primeira vez, ficou assim, e aí eu não consigo mudar mais. Esse nome vai ser para o resto da vida. Então, daqui a um tempo, eu vou precisar sair da UENF, vou para outra instituição, eu vou ter que criar outra conta, porque eu vou ficar com esse daí. É esse daqui, os livrinhos daqui. Você tem outro e-book TEDIC aqui, outra. Isso. O que acontece, gente? Eu entrei na conta da TEDIC e criei outros livros e compartilhei comigo. Eu posso? Pode. Você pode compartilhar a biblioteca inteira comigo. Então, por exemplo, o professor de letras fez, o professor de letras de outra instituição fez. Eu posso ter 20 bibliotecas aqui, ó, join biblioteca, ele vai me pedir um código, tá? Que o seu colega que é dono dessa biblioteca,
ele consegue esse código, eu vou explicar como que a gente vê esse código aqui, e aí eu posso ter 500 bibliotecas aqui, tá? Eu nunca me disse, não, Marco, você falou lá que tem um limite. Não, o limite de biblioteca compartilhada, ele não tem. Eu tenho limite de biblioteca aqui, para eu criar a biblioteca. Eu só posso, na conta gratuita, uma. E na conta paga, tem lá os limites lá que eu vou criando, tá? Então, se eu tentar aqui, ó, criar uma nova biblioteca, ele está dizendo, o seu plano não consegue, faça o upgrade, tá? Então, esse aqui é esse processo. Agora, eu posso aqui, por exemplo, já tenho a minha, tenho a que eu compartilhei, se alguém quiser, eu posso aqui adicionar essa biblioteca aqui, sem problema nenhum, tá? Então, a gente consegue fazer 500 bibliotecas aqui, pelo que eu saiba, até hoje eu não tive dor de cabeça com isso. Aonde que eu crio os livros? Alguém está perguntando, tem como deixar esse link aí no grupo? O link de quê? Do Book Creator? É isso? Sim, eu entrei aqui pelo Google mesmo, pesquisando, Book Creator, mas eu posso, sim, não tem problema não. Aliás, já colocou, a Laura, ela é show, ela é rapidinho, ela faz isso pra gente, quando você espera. Tá? Então, aqui, consegue sim, você consegue baixar os livros depois, consegue publicar eles, tá? Consegue mandar online, mandar eles para edição, consegue mandar eles para outros processos, tá? Isso aí a gente vai fazer daqui a pouco, assim que eu terminar de apresentar a plataforma aqui, tá? E aí eu tenho aqui as minhas bibliotecas, posso começar a andar pelas bibliotecas. O que está aqui, se eu compartilhar a biblioteca com outro professor, o que acontece? Vou voltar aqui. Eu posso ter esse modelo editado e perder. Agora, o que está aqui no minha biblioteca, eu botei um livro aqui só, tá vendo? Aqui eu posso criar também, por meio de experiência, não criar dentro da minha biblioteca. Ninguém vai mexer. O que está nesse daqui é só meu, tá vendo? Ela é fechada. Só pode mexer se eu fizer compartilhamento dessa biblioteca com o professor colaborador. Mas isso é para a versão paga, não é para a versão gratuita. Tá? Para a versão gratuita eu não tenho colaborador. Tá bom? E aí aqui tem, você pode passear, ele vai te dando uma coisa, que está lá na entrada. Aqui em cima tem as lições. Se você passear aqui, ele vai aprendendo as lições, e no final você consegue fazer a certificação. Ele vai te explicando aqui como é que você aplica na área de ciências, vai te dando dicas de HQs, de historinhas, de livros, de ciências. Só que a maioria, gente, está em inglês, tá? Aqui tem, depois que você faz as lições todas, tem a certificação. É por aqui que você faz a certificação. Lembra que eu falei com vocês? Ela é em inglês. Marco, mas o Google traduz. Então, meu Google já está traduzindo. Ele já está traduzindo a página. E ele não traduz essa parte aqui. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu não sei. Copio, vou lá no Google Translate e colo. Tá? E aí tem os aplicativos que ela me permite utilizar dentro da plataforma, mas eu vou usar aqui dentro da biblioteca de vocês. Tá? Entrei aqui dentro da biblioteca. Quando eu entro dentro da biblioteca, eu posso criar um novo historinha, tá? É essa daqui. E aí, quando eu lembro que eu falei lá, ele vai me perguntar se eu quero um modelo em branco, se eu quero um modelo em branco já para HQ. Tá vendo? Comic. Esse comic é das tirinhas. Ou se eu quero um template, um desses aqui, tá? Eu queria um template desse. É só eu clicar nele, ele vai abrir para eu editar. Simplesmente assim, tá vendo? Aqui aparece tudo para eu ir editando. Isso aqui é a capa daquele livrinho que eu botei para editar. Vou editando, aqui tem os capítulos, posso editando tudinho que eu escolhi, ele vai me trazendo. Não quero mais essa figura aqui. Posso deletar essa figura e criar uma nova figura aqui, tá? E aí vou criando novas histórias. Olha o que acontece na minha livraria. A historinha está aqui. Aquela que eu acabei de adicionar o tema. Eu não quero essa daqui. Eu simplesmente deleto. Agora eu posso mover ela para a minha biblioteca. Tá vendo?
posso mandar ela lá para a e-book TEDIC, que é da conta do TEDIC, que ela me botou como a editar, ou eu posso botar para a minha biblioteca. Ela sai daqui e ela veio para cá. Tá? Então, aqui, ela não está compartilhada com ninguém. Aqui eu posso editar e fazer o que eu quiser. Posso fazer, depois que eu terminei, fazer uma cópia desse livro e jogar ela para a biblioteca de novo. Mas por que faz isso? Porque algumas historinhas, às vezes, eu vou criar para dar início e eu preciso dela para o ano que vem. Então, eu boto ela aqui na minha biblioteca e compartilho só uma cópia dela para o meu aluno editar. Tá? Uma vez que eu criei uma historinha, criei um livro, desculpa. Eu tenho aqui outros botões aqui. Aqui, é uma página só. Isso que eu for andando aqui, ó, ele vai me oferecer para criar mais páginas. Então, esse daqui é a capa, tá vendo? A capa, onde eu vou informar alguma coisa. E aí eu consigo ir criando historinhas. E aqui eu consigo adicionar imagens, câmera, gravar com uma caneta, texto, templates, formas, ícones, arquivos. Trazer, por exemplo, se eu quero trazer um vídeo do YouTube para cá, eu consigo. E alguns recursos daqueles que eu falei lá. Esses daqui eu quase não uso, a maioria você tem crédito, eu uso mais esses daqui, que é o Bitmoji, que é o Canva, que é o criador de imagem de inteligência artificial. Tá? Então, gente, e aqui, uma vez feito, eu consigo compartilhar isso daqui, publicar. Primeiro eu precisaria publicar, tá? Aí eu digo seja privado, ou seja, o que é privado? Primeiro eu preciso botar um nome, tá? Nome qualquer aí, fazer uma descrição, é obrigatório, se eu não fizer, ele não vai conseguir, não vai. Se eu vou apagar aqui para vocês verem, eu não vou conseguir publicar. Privado é somente quem tem o link. Não vai ficar na minha página. Tá? Público, qualquer um que acessar o Book Create vai conseguir. Tá? Permite remixar, ou seja, permite que a pessoa faça edições, criar e alterar? Eu digo sim, ou eu digo não. Tá? E aí, normalmente, quando eu estou mandando para o meu aluno continuar a história, ele vai estar aqui no on. Vou mandar publicar para vocês verem o que vai acontecer. Ele quer que eu crie o nome. Publicar. Aí ele publicou. Tá vendo? E aí, como é que eu faço agora para mandar para o meu aluno? Eu posso gerar o QR Code e mandar o QR Code para o meu aluno, também aplicar, e eu posso copiar o link. Copiado o link, eu consigo mandar isso para alguém. E aí, eu consigo aqui saber quantos leram, qual foi o país, quantos editaram, tá? E posso fazer até o download de como é que está esse processo aí. Tem uma ferramenta de análise do meu arquivo aqui, tá? Marco, mas eu consigo identificar quem é que está acessando? Então, esse recurso a gente não vai conseguir, não, infelizmente. Então, isso vai ser meio complicado, mesmo porque, digamos que eu diga que meu aluno Mário está acessando, mas ele pode estar acessando com a conta da Maria. E aí vai ficar um problema que a gente não vai conseguir, tá? E aí eu consigo mandar isso, tá? Encaminhar isso para adicionar para um grupo de colaboração. Quando eu mando aqui, ele vai me dar um código. E aí, por exemplo, esse livro que está aqui, essa biblioteca, não é um livro, é uma biblioteca. Tá? Está vendo aqui? Ó, biblioteca. Todos os livros que estão nessa biblioteca, se alguém abriu agora o Book Creator e adicionar esse código, vai entrar aqui, tá? Vai conseguir ter acesso a essa biblioteca e ter acesso a todos os livros. Tá bom? E aqui é o colaborador. Só que o colaborador, olha só, ele é pago. Tá? Se eu der início a esse processo, eu tenho 14 dias. Ele me dá gratuito 14 dias de teste. Tá? E aí o colaborador vai ter, fora disso, eu teria que pagar. E aí ele vai poder colaborar com 1000 livros, tal. Então, não é o que vai acontecer aqui. Me perguntaram, eu consigo baixar? Consegue, fácil baixar. Eu vou baixar como EPUB
tá? E o que é EPUB? É um formato de publicação mesmo. Eu posso imprimir a minha historinha em PDF, só que vai ser um PDF colorido, bonitinho, tá? Marco, tem essa linhazinha. Sim, porque o meu PDF aqui da minha configuração do meu Chrome é uma folha A4. E agora eu quero voltar. E o que aconteceu? Ah, tá, desculpa, gente. Eu, quando mandei imprimir, essa página não saiu daqui, né? É porque eu estou compartilhando página. Quando eu mando imprimir, ele vai imprimir um PDF, ele vai abrir em outra página, tá? Perdão, como eu estou compartilhando página, que eu vou mostrar áudio para vocês. Aí não saiu, tá? E aí eu tenho aqui, adicionar imagens, ele leu. Então, por exemplo, se eu tiver algum texto aqui, ele consegue ler. Eu já vou fazer aqui agora, vou adicionar um texto, vamos lá na capa, vamos botar a capa aqui, vamos adicionar um texto, capa. Marco, você quer que isso daqui mude? Eu consigo mexer aqui? Então, você consegue. Simone está perguntando se as aulas ficam gravadas. Ficam sim, Simone. Eu consigo, uma vez informado aqui, vir aqui nesse izinho, aumentar a fonte, mudar a cor da fonte, tá? Mudar o tipo de fonte, mudar o tipo de fonte, botar uma mais redondinha. Aqui nesse izinho aqui, tá? Posso botar ele em negrito, posso botar ele centralizado, posso botar ele alinhado, posso dar uma transparênciazinha se eu precisar, tá? E aí, o que acontece? Eu quero saber se ele vai ler. Então, eu venho aqui no modo apresentação e aqui eu mando ler. Capa. Conseguiram ouvir aí? Olá, teste. E o ver Aí ele vai lendo tudo, ele vai virando e vai lendo tudo. A gente está trabalhando nesse processo com inclusão, ou seja, por que eu escolhi esse daqui? Porque ele tem esse recurso de inclusão. Marco, mas ele leu em português. Sim. O que acontece? Eu venho aqui, não, lá em livraria, aqui. Quando eu estou com a minha biblioteca aberta, tá? Aqui é o que eu criei, e a colega está dizendo que está zerando a bateria. Eu consigo aqui. Olha aqui, acabei de descobrir que ele não me permitia isso, agora ele permite alterar o nome da biblioteca. Alguma coisa aconteceu. Legal. E aí eu consigo alterar aqui algumas coisas que eu não tinha visto ainda, tá? E aí, quando eu quero que a minha biblioteca fique pública, eu já consigo aqui mesmo. Tá? Eu consigo configurar aqui. Tinha um lugar aqui que eu escolho o idioma. Era aqui, eu não lembro mais. Ah, legal. A Marisa disse que já produziu uma história em quadrinho. O resultado fica muito bom. Que bom, Marisa. É Marisa que falou, né? Desculpa, eu li rápido assim na outra tela. Então, gente, essa aqui é praticamente a plataforma. E como que eu consigo convidar o colega para participar? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma outra conta minha, tenho uma conta de estudante, tem algumas outras contas daqui. É só eu mandar aqui o convite aqui, ó, nesse convite aqui. Quando eu mando esse convite, envie código. Se eu pegar esse código aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Se alguém tiver com
Ele já está aí com o código, se alguém tiver com o Book Creator aberto, ele já foi com o link e já vai abrir para isso daí. Marco, eu mandei para a turma, eu quero agora mudar o código, porque mudou de turma, não tem mais aquela turma. Vem aqui embaixo e expira o código. Quando eu expiro o código, quem tinha acesso não tem mais. Marco, eu quero fazer uma prova e eu vou dar o prazo para eles de 10 dias. Vai ser, eles vão ter que construir uma história. Venho aqui, ó, expiro, eles têm do dia 10 ao dia 20. Dia 20 eu venho aqui e expiro o código. Quando eu expiro o código, eles não acessam mais. Quem não acessou vai ter que repensar o processo. O livrinho aberto, eu consigo editar. Tá? Então, aqui eu tenho as páginas do livro, ali volto para a biblioteca, ou despaço. Então, agora, eu vou começar realmente a brincar. E aí, Shirley, eu vou pedir a você, faz um favor, coloca o link aí para a gente da... Ok, Marco. Eu vou mostrar aqui, antes de começar a editar aquele lá, vou mostrar aqui, e aí eu já começo a brincar aqui, eu estou com 2 bitmods, um antigo meu e uma colega, e aí a gente consegue, que o bitmod, ele dá essa coisa, eu vou dar exemplo de tirinha, né? E aqui um exemplo de inclusão. Oi, tudo bem? Na escola tem alunos negros, brancos, índios e pobres? Aí ela, não sei, lá tem crianças. Né? E às vezes a gente vai nesse processo, e a criança, o que a criança vê é que lá tem criança. Se é negro, branco, pobre, índio. Isso aí, quem tem esse estigma, infelizmente, é o adulto. E aí tem outros aqui que a gente fala aqui, sobre esse processo de infodemia, de excesso de informação na mídia. É um dos assuntos que eu prometi que a gente traria. Mas não é aqui, tá? Eu vou trazer isso mais à frente. Tempos de informação líquida, que é do Zygmunt Bauman. Difícil separar o fato da versão, a verdade da ficção, o jornalismo da propaganda. Aí tem do Armandinho, eu adoro as histórias do Armandinho, inclusive a gente vai montar aqui hoje é baseado na história do Armandinho. Tá? Fake news, tá vendo? O Armandinho ele tem muito isso, é uma criança e o balãozinho vem de outro para fora, às vezes. Fake news é a corrupção da informação. São mentiras que enganam as pessoas, sobretudo determinados ambientes, ferem ou matam pessoas. Aí tem um jornalista conversando, a verdade e a notícia... É verdade, a notícia diz isso. Viu? Eu sabia. Espera, desmentiram a notícia. Espera, agora desmentiram o desmentido. Espera. E aí continua. Tá? Então, a ideia de você passar... E por que eu estou te mostrando isso? O jeito que foi adaptado do Armandinho. Tá? Porque eu estou mostrando as tirinhas. As tirinhas são coisas rápidas. Normalmente você faz em uma página, em 3 quadrinhos. Tá? Porque, às vezes, a gente fala em fazer tirinhas e a gente vai se perdendo na ideia de construir 2, 3 páginas. Aí já virou história em quadrinho mesmo, tá? Então, tirinha é uma história rápida que traz desse processo. Vamos entender essa diferença para poder a gente não complicar. Esse daqui já é uma historinha dentro de uma tirinha que eu vou perguntando. Aí tem uma foto minha, eu editei, tá? Com um avatar Bitmod meu. Em algum lugar no tempo, onde ele vai falar de escola, e aí ele, no final, ele pergunta, ele fala, elogiando o futuro, os processos, ele fala, usamos muito telefone inteligente, vai contando a historinha mesmo, né? O futuro é excelente, diversidade, inclusão, educação, como ficou? E aí ele pergunta, e a educação, como ficou? Ele vai contando sobre o futuro, tal, cabelos coloridos, ninguém se incomoda. E aí a inclusão não existe. E aí eu fiz uma gravação minha, vocês veem que a cara está mais redondinha, estava usando cabelo comprido, porque eu consigo fazer esse processo aqui dentro, eu consigo trazer uma gravação aqui dentro, e a gente vai ver daqui a pouco. Tá? E aqui foi uma historinha mesmo. Tá? E aí eu construí, botei em 2023, vocês entenderem a diferença de historinha para HQ. Historinha para tirinha. Tirinha é aquela coisa rápida que a gente precisa fazer, tá bom? E agora vamos entrar aqui e vamos começar a brincar com o Book Creator,
Eu só tomo um pouquinho de água. O Marco, Pois não. o Luan está perguntando se tem como colocar um GIF. Eu nunca testei, não, mas eu acho que tem. Eu consigo colocar vídeo, consigo colocar imagem. Então, eu nunca testei GIF, não. Tá? Eu também nunca precisei. Então, de repente, não sei se tem. Essa Marco, Oi. a Simone está perguntando como faz para mudar para o português. Então, foi o que eu falei. Não tem em português. O que vocês estão vendo aí, está tudo em inglês aqui, ó. Library, page, and cover. Tá vendo? Está tudo em inglês. O que acontece? O meu Google já traduz automaticamente. Algumas coisas estão sendo traduzidas, mas nem tudo está sendo traduzido, tá, gente? Então, ele fica em inglês mesmo, tá, gente? Mas eu não acho que atrapalha, não. Mas, infelizmente, ela acontece dessa ferramenta, ela está toda em inglês, tá? Então, vamos embora brincar aqui? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar as ferramentas mesmo. Então, esses aqui eu já publiquei. Quando eu quero adicionar uma imagem, eu venho aqui e busco aqui, por exemplo, o metaverso, que já está aqui, que eu já pesquisei. Ele vai vir aqui e vai adicionar, e eu saio procurando uma imagem que simbolize metaverso. E, simplesmente, assim, adiciono imagem. Eu consigo editar essa imagem? Eu consigo editar algumas coisas. Por exemplo, eu consigo botar uma carinha, mudar um pouco uma cor aqui, mas não muita coisa não, tá, gente? Na edição da imagem eu não consigo fazer muita coisa não, tá? Posso apagar, desfazer, tá? Terminei de fazer a edição, eu consigo aqui informações sobre a imagem. Olha que interessante. Eu consigo jogar uma transparência nela, vendo? Então, ó, essa imagem está na frente do meu texto. Tá? Quando eu joguei uma transparência, ela dá para ver. Tá? Nesse izinho aqui de informação, eu consigo, isso aqui é muito legal. Então, como inclusão, a gente tem que usar texto alternativo, principalmente para a imagem. Tá? Como é que eu vou fazer essa daqui? Eu nunca testei de uma imagem pronta, mas eu vou testar agora com vocês aqui. Olha só, eu preciso digitar o texto alternativo. Eu vou vir aqui, ó, gerar texto alternativo. Ele sozinho, tá vendo aqui tem uns 3 balãozinhos, ele vai me dar o texto alternativo. Mas observe o seguinte, o texto está em inglês. Ele sempre vai gerar em inglês. O que eu vou fazer? Ctrl+C, vou lá no meu tradutor, no Google Tradutor, Translator. Vocês não estão vendo aí, mas eu estou só passando para o Google Tradutor, porque eu estou compartilhando esse daqui por conta de áudio. E copio e colo. Aí ele veio para mim, ó. Qual foi a tradução? Uma pessoa usando um óculos de realidade virtual, RV, com imagem tal, 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 tal. Ele já fez essa imagem alternativa. E como que isso funciona, Marco? Olha que interessante. Quando eu mandar visualizar e mandar ler. Uma pessoa usando um óculos de realidade virtual, RV, com a mão estendida. A imagem tem um efeito digital, com partes da pessoa desaparecendo em uma nuvem de pontos. Olá, teste. Vou parar de... Vocês conseguiram ouvir aí? Esse áudio não foi feito por mim. Eu não tirei. Pois não, Kíssila? Kíssila levantou a mão? Vou continuar. Esse áudio eu não gerei. Esse áudio, o que eu fiz? Eu selecionei a figura, vim aqui no i, e vim aqui, ó, porque agora já está, tá? Vim aqui, eu vou apagar.
Quando não tem texto alternativo, tá vendo? Aparece essa figurinha aqui do lado. E aí eu mando gerar. A inteligência artificial da plataforma vai gerar isso daí e já me dá o ok. Tá? Só que eu não quero... E eu consigo editar também algumas coisas, só que eu não queria em inglês, ele só vai me dar em inglês. Aí eu uso o Google Tradutor, ou se eu sei, eu mesmo traduzo, tá? Mas de forma prática, Ctrl+C, Ctrl+V no Google Tradutor, copio e colo aqui, tá? E aí a gente consegue trabalhar, tá? Detalhe da figura, eu não testei para uma coisa grande, mas ele faz remoção de fundo, tá? Aí eu tenho crédito. É a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta. Não ficou legal por conta dos efeitos que tinha lá, tá? Por conta dos efeitos, não ficou muito legal. Vou desfazer, que isso ficou feio para chuchu. Mas eu consigo fazer isso aqui, só que eu tenho créditos, tá? Isso, quando eu botei aqui, ó. Não, eu já usei um, tinha 10, agora eu tenho 9. Eu posso fazer no máximo de 9. Tá? Eu já usei um, é a primeira vez que eu estou usando, são recursos novos. Então, desculpa, eu tenho que selecionar o que eu quero e vir aqui e editar. E aí eu consigo trazer essa informação. Mas, e se eu quiser, agora, dentro do texto, deixa eu apagar esse lá, teste, criar página, criar a historinha de HQ, criar tirinhas. Gente, eu venho aqui, eu venho andando aqui, tá? Desculpa, é aqui. Gente, tem hora que eu me perco aqui nessas mudanças que eles fizeram. Templates. E aí, eu vou escolher o padrão que eu quero. Mas tem outra maneira de chegar rápido a... Esse daqui é sem imagem. Oxi. Imagem, câmera. Eu peguei logo um sem imagem. Mas eu vou pegar aqui. Comic, tá? Aí eu escolho o básico aqui, o que eu quiser. E aí ele está dizendo que eu preciso adaptar, tá, ok? Porque ele ficou aqui nas duas páginas abertas. Então, por exemplo, eu precisaria vir aqui, trazer, adaptar isso daqui, porque a minha página, ela termina aqui, ó. Tá? Eu posso construir de outras formas. Esse aqui é o livrinho que ele está dividido. Uma vez montado aqui, eu posso travar isso daqui. Eu posso vir aqui em informação e travar ele, ó, loop. Quando eu travo ele, eu não consigo mais mexer na figura. Como essa daqui, ó. Eu vou trazer ela aqui para o lado. Mas ali, essa daqui eu consigo editar, trazer ela aqui para o lado. Mas eu posso também travar isso aqui para que não seja mexido. Agora eu quero mexer na borda dela. Vamos pegar essa daqui, eu estava editando ainda, quero criar uma sombra. Quero criar um tipo de borda mais grossa, quero mudar a cor da borda. Todas essas informações eu consigo fazer mexendo nesse izinho aqui. Seleciono a figura e coloco o izinho. Tá? E ele tem um recurso que eu gosto muito, além de texto, que é a caneta. E aí tem várias canetas. Eu vou pegar essa caneta aqui de baixo, a Opus. E o que essa caneta está? Pois está iniciando o desenho. Eu vou desenhar aqui um foguete. Aonde está aqui em cima, que estava iniciando, ele começou a me oferecer imagens aqui em cima, tá vendo? Do que eu estou desenhando.
Já tem um foguete que... Não. Já tem o foguete aqui. Tá vendo? Ó, tem esses 2 foguetes, tem esses 3 foguetes aqui. Eu posso continuar desenhando, mas ele já entendeu que eu queria um foguete, e eu vou lá e clico e ele me dá o foguete. Acabou. Tá vendo? Simplesmente venho aqui, fecho. E tomo. Tá? E aí o foguete vai vir para aqui, para a minha tela, e eu vou poder editar. Acontece um negócio muito interessante. Vou colocar aqui de novo, vou desenhar. Quando a gente não está acostumado, a gente faz isso, tá? Vou na caneta e vou desenhar aqui uma bola de futebol. E uma bola de basquete. Bola de basquete não, bola de tênis, sei lá. E vou desenhar aqui, sei lá, uma abóbora. Eita, eu tô mal de abóbora. Ele me deu cérebro, ele me deu orelha. Abóbora. Ah, sim, agora eu consegui. Olha só, que eu desenhei 2 desenhos no mesmo momento, um em cima e outro embaixo. O que vai acontecer? Ele ficou, tá vendo? Preso. Eu não consigo separar. Então, acontece muito a gente fazer isso. De desenhar um em cima e outro embaixo e achar que eu vou colocar um em um canto e outro em outro. Então, não. A gente tem que desenhar um de cada vez, ou se tiver 2 desenhos juntos mesmo. Mas o que eu gosto dessa caneta mágica é que eu consigo fazer desenho mesmo eu não tendo essa competência. Vocês viram que o foguete, ele entendeu rapidinho e fez ali o foguete para mim. Tá? E aí eu consigo recolorir ele aqui, se eu quiser. Tá? Não vou mexer, não. Tá? E aqui, eu tenho a subir imagem. Eu vou ligar aqui o celular, que eu estou com a câmera conversando com vocês. Vou compartilhar a câmera do celular com ele, o meu computador. Pronto. E agora sim, vou abrir a câmera. Aí o programa que eu estou usando, eu estou com a câmera do celular. Então, o que acontece? Ó, eu consigo aqui agora tirar uma foto, tá? Ou gravar. Ele vai me dar 3, 2, 1. Começou a gravação, nós estamos, no momento, gravando o encontro aqui, só de um teste de vídeo. Para a gravação, ele deixa que eu verifique se é isso mesmo que eu quero, se o áudio está certo, e manda usar o vídeo. Ele vai demorar um pouquinho a processar esse vídeo, tá? Não é rápido, mas eu consigo trazer um vídeo, uma gravação de vídeo aqui para dentro, sem problema nenhum, tá? Assim como eu consigo gravar a mim, consigo gravar outra coisa. E aí, por exemplo, digamos que a minha turma está apresentando a historinha e eu gravei a minha turma, eu consigo subir isso para cá. Pronto, já está lá. Começou a gravação, nós estamos, no momento, gravando o encontro aqui, só de um... Vou apagar isso aqui, que está muito feio, antes que eu vire meme, né? E não quer deletar. Ah, meu Deus. Ah, deletou. Sei que não queria me deletar, que estava muito feio. Tá? E aí eu consigo aqui também desenhar, que eu já mostrei para vocês, texto, consigo gravar áudio, assim como eu gravei aquele caso específico da imagem, eu consigo gravar só um áudio para dar um recado. E temos as mídias aqui, como um desenho, posso trazer um quadrado, fazer alguma coisa. Subir arquivo e, digamos que eu queira colocar um vídeo do YouTube aqui. Eu precisaria ir no YouTube, eu estou abrindo uma outra aba aqui do YouTube. E aí eu colo e ele já identificou que é um vídeo do YouTube, pergunta se eu quero botar o título. Ele deveria ter trazido o vídeo, eu acho que eu copiei errado, normalmente ele traz o vídeo, tá? Eu devo ter copiado incompleto o link, tá bom? Ele traz o vídeo direitinho.
E como eu já apaguei, eu vou evitar de estar refazendo aqui, para poder não enrolar muito, sem problema nenhum, tá? Então, esses aqui eu já falei, você pode subir um arquivo, e aí, quando, digamos que eu tenho um livro todo feito em PDF em casa, eu consigo subir ele para cá e criar folhas? Consegue, eu já fiz isso. E os aplicativos, que tem o Google Maps, que tem a inteligência artificial, o Bitmode e o próprio Canva. Se eu clicar no Canva, como eu já estou conectado, a primeira vez ele me pede login e senha, vai dar uma travada, porque ele está querendo usar muitas internets. Uma só não é suficiente para ele. Aí pronto. Ele vai abrir tudo meu que está lá, tá? Eu posso mexer aqui e aí trazer uma imagem. Então, os que eu tenho aqui, que eu fiz aqui de upload, meus uploads. Eu vou pegar aqui a minha imagem. Tá ok? Adicionar ao cookie. O que aconteceu? Quando eu adiciono o book, ele vem completo, ele vem o tamanho da minha página, tá vendo? E aí eu preciso, na hora de trazer para cá, do Canva para cá, trazer ele grande, ou eu posso vir aqui e crop. O que é crop? Cortar a imagem. Marco, mas você tem aquela ferramenta de tirar fundo lá. Tenho. Para quem é gratuito, eu só tenho 10 daquelas. Então, não vou utilizar. Tá? Aí eu poderia trazer de fora já. Só para poder. O que você tem no Canva de imagem, você consegue trazer para cá. Tá? Gente, agora eu vou começar, vou criar uma historinha aqui mesmo. Tá? Para variar, eu tenho um roteirinho aqui feito à mão aqui. É rapidinho, uma tirinha. Vou adicionar um template para a gente ver realmente como é que funciona. Básico com três. Aí eu vou deixar ele inteiro, como se fosse aberto as duas partes, dessas duas partes. E aí, é uma história do Armandinho. Eu vou adicionar aqui, para a gente ver como é que funciona. Imagem, pessoa e desenho. Eu tenho uma ideia na cabeça já, que é a história do Armandinho, onde tem uma pessoa em pé com um desenho, esse aqui. Tá bom. E aí eu vou vir aqui e vou cortar essa imagem, porque eu só quero as pernas dessa pessoa. Porque na história do Armandinho, ele sempre está conversando com as pernas de alguém. O que está fora, que eu vou novamente cortar, para ficar enquadradinho, bonitinho. O Armandinho é uma criança que está sempre conversando com alguém, com a perna de um adulto, tá? Sempre aparece a perna de um adulto. Não sei se vocês já viram a história do Armandinho. E aqui, agora eu vou adicionar gerador de imagem. Eu não sei se eu tenho limites disso, isso é uma novidade. Não está dizendo que eu tenho limite, é do Adobe. Vou criar aqui imagem de rapaz jovem, estilo desenho, com vara de pescar. Estou botando em português mesmo, tá, gente? Pescar na mão. Aparece o porquinho.
background branco. E eu posso subir um estilo qualquer, posso dizer qual é o estilo que eu quero. Eu vou deixar ele me oferecer e mando gerar. Então, eu quero uma pessoa, uma criança, um jovem que esteja indo pescar. Que é o meu roteiro que ele vai falar sobre pesca. Aí eu tenho o fundo branco ficou praticamente esses dois aqui. Eu gostaria de usar esse daqui. Vou usar esse aqui. E eu mando adicionar o grupo. Eu poderia até mudar a expressão dele aqui. Tá? A expressão dele está legal, não preocupa a história não, mas vai ficar. E aí, aqui o problema aqui é que ele, tá vendo? O fundo precisaria ser branco. Eu vou jogar uma transparênciazinha, ver se melhora, mas não ficou bom, não. Hum. Esse aqui eu precisaria realmente mover o fundo. Não gastar, não uso mesmo. Vamos remover. Pronto. Vou diminuir a transparência. Agora sim, ficou do jeito que eu queria. No próximo quadro, eu quero que apareça aqui o meu Bitmod. Eu já conectei. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Não. O Bitmod tem um monte desses. Pesca. Tem esse. O bom do Bitmod é que ele já vem com fundo transparente, tá? E aí, só para poder contextualizar um pouco, eu vou dar uma girada aqui para poder ficar dentro do quadrinho. E no daqui eu vou querer o menininho de novo, só que eu quero ele só no close. Eu poderia mandar gerar lá, mas eu vou... Já tirei o fundo desse, eu vou vir aqui e vou cortar. Eu poderia mandar gerar lá de novo, dizer só o close. Mudar a expressão também, que essa expressão não vai condizer com a história que vocês vão ver eu narrando agora. E aí, o que acontece na história? O adulto vai mandar uma mensagem para ele. E eu preciso mandar os balões. Porque não pesca com ele. E você não pesca com ele. Outro balão. Aqui seria uma expressão de admiração, mas eu acabei não escrevendo isso na hora de gerar a imagem.
Você está doido? As histórias de Armandinho, elas são sempre assim, elas são, parece que vai dar errado, mas no final elas dão muito certo e ela tem uma crítica muito afiada. Tá? E aqui eu vou usar texto comum. E é igual a igual a você. Copiei e colei para ser mais fácil. Igual a você. Não é, não. É um espaçozinho. Olha ali. E aí normalmente do Armandinho, ele traz aqui em linhas assim. Estou seguindo aqui o padrão meio que como se cria na história do Armandinho mesmo, tá? Ele está fazendo referência ao outro balão. E aqui ele fecha a história. Eita, ele melhor. Ele, e eu conseguiria aqui mexer na fonte também, como eu já mostrei para vocês. Então, isso é uma tirinha de inclusão. Hoje eu não estou falando muito de ciências, eu parti um pouco mais para a inclusão, né? Onde ele diz assim, por que você não pesca com ele? Você não está doido? Aí a pessoa que está falando com o Armandinho, ele é igual a você. Não, ele não é não, olha ali. Ele é muito melhor que eu. Então, não era a expressão aqui, não era a cadeira de rodas, que faria diferença, mas sim a competência dele pescar. Tá? E como é que eu faço aqui agora? Ah, Marco, podia ter um background. Posso. Posso vir aqui, jogar um background. Ah, eu queria esse. Quero esse. Quero esse. Só mudar aqui à vontade, tá? Pode ser por cores, pode ser por tipos, pode ser por texturas, caderno, tem até de caderno de música aqui. Você pode usar, escolher à vontade, tá? E, Marcos, se eu quisesse botar um fundo nessa imagem, cliquei aqui no quadrinho e clico aqui, ó. Quando eu clico no quadrinho, eu consigo colocar imagem, consigo colocar uma figura minha de fundo, consigo mudar a transparência dela, tá vendo? Eu quero jogar uma transparência, posso botar uma borda, mudar a cor da borda, como eu já falei para vocês. Tá? Posso jogar sombra na minha coisa. Posso jogar ela para frente e para trás. E posso mudar a cor. Ah, não, aqui é da página, desculpa. O painel é aqui. Tá? E eu consigo fazer essas alterações durante o processo de criação, sempre que o processo. Marcos, se eu quiser agora que o meu aluno participe, eu já mostrei para vocês, né?
Como é que eu faria? Colaborar. Parei aquele clique de colaboração e copio aqui. Se alguém tiver acessando em outra página do computador e clicar nesse link aí, vai conseguir abrir aqui a historinha. Eu só não vou ver, mas vai conseguir abrir e fazer, editar aqui as historinhas que estão nessa minha biblioteca aqui toda, tá? E aí, como é que ficaria isso daqui? Para poder eu ver, para poder eu participar, para poder o meu aluno que está precisando de um processo de visualização. Aqui, assim, passando, tá? Posso publicar isso na internet. Aí, como eu falei com vocês, por exemplo, daqui eu ainda tentei arrumar em 2 páginas. Daqui eu deixei uma página só, ele marca ao meio, tá? E eu consigo fazer a leitura, como a gente já viu, consigo dar o zoom, consigo fazer isso aqui em tela cheia, tá? Compartilhar com esse book aqui, compartilhar com QR Code, tá? Então, aqui, depois, no processo de apresentação, eu posso copiar esse link desse livro. Então, fiz o link, fiz a minha historinha, construí a minha historinha aqui, copiei o link do e-book, copiei ele aqui, eu vou parar minha compartilhação aqui e vou compartilhar outra aba para vocês verem o que vai acontecer. Eu vou descompartilhar e vou compartilhar com janela, tela cheia, tá? E aí vocês não vão ouvir o áudio, mas também no momento não tem essa necessidade. Quando eu joguei o link aqui, o que aconteceu? Vocês passaram, é isso aqui que a pessoa vai ver, tá vendo? Ó, eu posso ler e posso passar o livrinho aqui. É isso que a pessoa recebe. Tá vendo? Ah, eu consigo fazer a leitura? Eu consigo. Ele é igual a você. Só que vocês não estão ouvindo e eu até parei. Consigo remixar, tá? E esse daqui não está na minha página, está na página do link que eu postei, tá? Para eu remixar, ele quer que eu diga para onde eu vou colocar isso, em qual biblioteca que eu vou colocar isso. Como a minha conta está aberta, eu posso escolher um desses aqui, tá? Tinha um negócio aqui interessante, eu acho que tem ainda. E aí, se eu quiser fazer download desse, já sabe que é com EPUB. Se eu quiser imprimir, o que vai acontecer? Agora vocês vão ver, ele vai abrir uma outra página e eu consigo imprimir em PDF. Ele está gerando aqui o PDF, tá vendo? Ó, vai descendo aqui, está o PDF. Tem um negócio interessante aqui. Vou aqui pela minha livraria. Olha, alguém entrou aqui que já conseguiu fazer até cópia, porque não tinha tantas cópias assim. O que eu posso fazer com esse livrinho aqui, olha? Eu posso combinar livrinhos, eu posso combinar histórias. Então, digamos que eu pegue esse daqui e combine com esse daqui. Eu consigo fazer isso, tá? Posso copiar, como alguém já fez aqui, na livraria, compartilhar esse daqui, como a gente fez lá na aba lá de cima, tá? Então, gente, Book Creator, ou o processo de criação de tirinhas. Ficou alguma dúvida que a gente pode ajudar aqui agora a resolver? Ô, Marcos, foi excelente a aula. Assim você explicando, parece assim, super fácil. A dúvida surge na hora que a gente, né, começa a fazer. Agora sim, ficou muito claro. Maravilhosa a aula. Aí na hora de fazer... Mas pode deixar que eu peço um help lá na plataforma. Então, Simone, deixa eu te explicar. De todos que eu passei todas as oficinas que eu passei até hoje, essa que eu acho mais tranquila, porque os recursos são muito práticos. Apesar dos textos serem em inglês,
os recursos são muito simples. Você viu ali que eu não criei, não rebusquei nada. O problema é que ele está tudo em inglês. Por exemplo, quando eu peço para ele criar a imagem, o que acontece? Ele cria, quando ele peço para ele criar a descrição de imagem, ele cria a descrição de imagem em inglês. Aí eu vou ter que ter aquele estalzinho de saber que eu posso utilizar o Google Translator e resolver esse problema, né? E vou utilizando com outros recursos ali tranquilamente, tá bom? E eu consigo, Marco, por exemplo, eu faço o Google Translate, ele já vai sair já em português O ou Google, não? o Google Tradutor, eu vou explicar como é que é. Deixa eu pegar aqui. Maravilha. No primeiro eu vou compartilhar, né? Porque muito feio eu vou dizendo o que eu estou fazendo e não vou fazer. Tela cheia. Alguém perguntou se o certificado, a lista de presença é gratuita aqui. A Shirley está respondendo, né? Então, gente, vou pegar aqui, passar essa telinha aqui para o lado. Primeiro eu tenho que vir no meu, tá? Eu estou aqui no... Gente, se alguém estiver brincando aí, por favor, me fala aí que eu vou lá poder trocar com alguém. Eu vou pegar aqui esse daqui, que é o Bitmoji, que a gente não fez ainda. Vou vir aqui em informação da imagem. Vou vir aqui, ó, gerar descrição. Ele gerou, ó, só que está em inglês. O que eu vou fazer? Copiei isso daqui, eu copiei isso aqui, tá? Venho aqui e vou botar o Translator, Google Tradutor. É isso aqui mesmo. Está abrindo aqui. Vou colar. Desenho animado de um homem em uma cadeira de rodas segurando uma vara de pescar e um peixe grande. Copio, tá? Copio esse texto, está aqui, o Google já me oferece aqui copiar. Volto lá e colo. Pronto. Agora, quando fizer, nenhuma outra imagem tem a audiodescrição, apenas essa. Quando eu fizer, eu teria que fazer de todas elas, tá? Para a questão de inclusão. Quando eu fizer o processo de leitura, o que vai acontecer? Ele é igual a você, porque você não pesca com ele. Aqui tem um problema. Não é, não. Olha ali. Um desenho animado de um homem em uma cadeira de rodas segurando uma vara de pescar e um peixe grande. Você está doido. E o verde vem de ó. Então, gente, vocês não ouviram o áudio, mas vocês viram que o que estava marcando era aqui em cima, né? Eu não compartilhei a aba de aula. Vocês viram? Ele lê primeiro de cima para baixo. Isso é um problema que eu não consegui resolver na edição. E quando ele lê aqui a imagem, ele não lê o quê? Ele não lê que leitura da imagem. Eu venho aqui, tá vendo? Ó? Eu venho antes daqui e coloco descrição da imagem no quadro 2. Por quê? Quando ele for fazer a audiodescrição, ele vai ler isso aqui e aí situa mais ou menos a pessoa. Que eu deveria vir aqui e criar uma descrição para essa página. Página em 3 quadros, tal, tal, tal. Eu consigo fazer isso? Consigo. Venho aqui. Não, eu tenho que jogar um texto aqui por trás, aqui em cima, tá? E aí eu consigo, são alguns recursos. A gente consegue tudo que a gente quer? Não. A gente consegue algumas coisas, né? Então, a transcrição a gente consegue resolver, só que aí, por exemplo, no padrão de inclusão, a gente tem que criar padrões de cima para baixo, direitinho, não pode simplesmente... É possível gravar o áudio e inserir? Sim, é possível gravar o áudio e inserir. Como eu mostrei para vocês... Ó. Ô, Marco, Oi. depois você olha a pergunta de Simone Ferreira. É interessante.
No caso de fazer atividade em sala de aula, cada aluno terá uma conta na plataforma? Sim. Só que acontece, lembra que eu falei lá, vai ser como estudante. E aí você cria aquele link, ele vai entrar como estudante e vai se logar. Mas lembra do que eu falei com vocês? Eu não consigo saber, eu queria que alguém tivesse editado para poder ver se eu, para poder mostrar. Então, aqui hoje ninguém editou, pelo menos no que eu estou passeando aqui, não sei se alguém editou algum outro. Fizeram várias cópias aqui, não sei se alguém editou alguma outra parte. Ah, não, acho que não. O que acontece? Deixa eu ver se tem algum aqui que foi editado. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando edita. Eu estou tentando abrir aqui, eu sei que não está aparecendo aí para vocês. Não, não tem. Eu acho que não. Ah, tá. Esse daqui foi. Não, não tenho. Realmente eu não tenho. Não aparece o nome de quem está editando o arquivo. Então, foi o que eu falei com vocês. Não tem como a gente saber. É meio que confiar no aluno que ele vai fazer, né? Então, a gente dá uma atividade em grupo e libera um livrinho para cada grupo. A gente consegue fazer isso, tá? Ah, mas o grupo B vai ver o grupo A? Vai. A gente está liberando a biblioteca inteira, tá? Deixa eu ver aqui, responder aqui as perguntas aqui. Vamos embora. A lista de presença, acho que a Shirley já colocou aí. No caso de fazer atividade com a sala de aula, cada aluno vai ter que ter uma conta, sim. Cada aluno vai ter que ter uma conta na plataforma e eu não consigo confirmar se é o meu aluno João, se é Maria, se é Roberto, se é Paulo, tá? E você tem como inserir o áudio? Tem. Você consegue gravar o áudio, assim como eu gravei aquele vídeo. Você consegue fazer. Mas audiodescrição, eu acho melhor do jeito que é, tá? Eu já trabalhei com HQ, os alunos fizeram, Ana Cristina, fizeram uma história sobre alimentação usando elementos químicos. Nossa, eu acho que está na plataforma, eu brinco com isso, Cristina. Eu falo sobre uma descrição, faço uma tirinha sobre chocolate. Aí eu faço a descrição química do chocolate. Simone Ferreira, desculpa a pergunta. Entrei atrasada na aula. Obrigado. Não, Simone, não tem problema nenhum, não. Pode fazer pergunta 500 vezes, tá? Então, mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Então, eu vou encerrar a gravação. Então, muito obrigado a todos. Mas eu vou continuar aqui, tá? Eu vou encerrar a gravação porque não tem perguntas, vamos diminuir.